Aí pessoal, aqui é o professor Emanuel da disciplina Artes. A gente vai começar hoje o nosso desafio nesse novo momento que a gente está atravessando, e a gente vai ver sobre o teatro. A gente vai falar sobre os elementos do teatro. São 5 elementos que fazem parte fundamentais para que o espetáculo teatral aconteça. Se não tiver esses elementos, dificilmente a gente vai ter um espetáculo teatral de maneira profissional, como a gente ouve falar por aí, ou quem já teve a oportunidade de ver, já assistir, já foi. Bem, eu vou ser bem resumido, porque o próprio assunto tem vídeos que vão explicar passo por passo. O primeiro momento que nós vamos ver, o elemento, é a cenografia. Vamos ficar atento aí. Cenário ou cenografia? Toda vez que assistimos a um espetáculo teatral, percebemos diferentes elementos que fazem parte da cena, como os atores, o figurino, a iluminação, a maquiagem, a sonoplastia e o cenário. O cenário é um dos elementos que existe desde o surgimento do teatro na Grécia clássica. Mas o termo cenografia passou a ser utilizado a partir do final do século XIX para diferenciar o cenário teatral de uma simples decoração de ambiente. O cenário no teatro possui conceitos estéticos precisos, devendo ser útil, eficaz e funcional, sendo um instrumento e não uma ornamentação. Para os gregos, no século VI a.C., a cenografia era a arte de adornar o teatro e decorar através da técnica da pintura. No período do Renascimento, nos séculos XV e XVI, a cenografia era uma técnica que consistia em desenhar e pintar uma tela de fundo em perspectiva, dando a ilusão de uma verdadeira paisagem. A cenografia deixou de ser uma arte pictórica, como o teatro se contentou a ser até o naturalismo. A cenografia é considerada ciência e arte da organização do espaço cênico ou palco. A sua função primeira é mostrar ao público o espaço dramático da cena apresentada, mostrar o espaço em que vivem os personagens. A palavra cenografia se impôs cada vez mais em lugar do cenário, para ultrapassar a noção de mera ornamentação ou decoração. Quando o cenário não é figurativo, utiliza-se elementos cênicos como máquinas de representar, muito comum no uso de praticáveis, planos inclináveis, móveis, máquinas construtivistas, entre outras possibilidades. Podemos dizer que no teatro, cenário é a composição final do cenógrafo, enquanto que cenografia é todo o trabalho de criação, desenvolvimento e conclusão do cenário pela equipe cenográfica. A cenografia é fruto da imaginação e criatividade do cenógrafo, que é parte integrante de uma equipe teatral. A gente viu o cenário, né? Ou a cenografia. Agora, o segundo elemento vai ser o figurino. Vamos ficar atento aí para o segundo elemento. O figurino no teatro tem uma função bastante importante, que é descrever aonde se passa a peça, quem é a personagem, em que tempo estamos. O bom figurino é quando eu consigo, através da cor, da forma, colaborar com a atuação do ator. E ele não vir na frente querendo contar além do que a história pede, nem menos. Eu acho que ele sempre tem que colaborar na construção do personagem. Eu sempre busco uma referência do autor, um pouco de que época em que ele viveu, em que época que ele escreveu e por que ele escreveu essa obra. Para mim sempre isso é muito importante. Ouvir muito a direção para ver qual o sentido ou em qual direção ele quer conduzir o espetáculo que ele vai encenar, e ouvir bastante o cenógrafo para ver em que ambiente ele vai colocar essa peça.
processo de criação de figurinos é muito parecido como eu crio de alguma maneira no teatro tudo. Eu crio com partes, com recortes. Isso também vem da cultura hip hop, né? É a questão do sampler, que você tem uma parte de uma música, que você soma outra música, você cria uma terceira. Eu acho que a maneira como eu construo os figurinos tem a ver com isso. Então, eu gosto de uma manga de um vestido com uma perna de uma calça e que isso junto cria uma blusa. E que você olha, você reconhece que é uma blusa, mas você fala assim, o que isso tem diferente de uma blusa cortada a partir de um pano único? Então, essa possibilidade de você acumular formas e histórias é o que mais me interessa no figurino, porque eu estou acrescendo um significado novo a uma coisa que já tem significado. Quando eu começo a criar, a primeira coisa que eu faço é, primeiro, recorrer brechós e lugares onde possam ter roupas antigas e usadas, com história, pedaços de almofada. Eu não desenho. Quando eu vislumbro, eu vejo um tecido, eu vejo uma forma, eu já sei o que eu vou fazer. Bem, agora a gente vai ver o terceiro elemento, que é a maquiagem. A maquiagem como um ato simbólico, religioso. Nos rituais de cortejo ao deus Dionísio, os fiéis cobriam a face com borradura, que era uma mistura de farinha e argila branca. O branco simbolizava a morte. Mas logo que Téspis, o primeiro ator do teatro, começou a usar as primeiras máscaras no teatro grego, a maquiagem foi desaparecendo do ritual teatral. Em Roma, a borradura foi exclusivamente reservada às mímicas. Depois desapareceu, pois a borradura se tornou um tema moral explorado pelos pregadores, que desconsideravam o teatro por completo. Os mimos, grupos cômicos e ambulantes, comuns no período romano, também usavam a técnica de enfarinhados. A técnica era simples. O rosto era emudecido com água, óleos ou gorduras animais, e depois a farinha era jogada sobre o rosto, dando um aspecto grotesco e cômico. Na Idade Média, a maquiagem feminina era desaprovada às mulheres. No teatro religioso e profano, a maquiagem era realizada, substituindo a iluminação difícil nas apresentações de urnas. No século XVI, já no Renascimento, atores italianos contribuíram com novas maquiagens para a ilusão que era necessária à cena do palco à italiana e a iluminação com vela. No século XVII, Molière encenava com o rosto enfarinhado, criando a sua moda, desejando que todos encenassem esbranquiçados, com as bochechas e a boca vermelhas e o olho negro. Luís XIV, o Rei Sol, aparece borrado, mascarado num divertimento de corte. Esse frenesi de travestimento ou transformismo perdurará até o século XVIII. A iluminação a gás, que substitui pouco a pouco a iluminação a óleo, exige igualmente uma estética de cor local. A maquiagem passa a se diferenciar com a aparição dos monstros sagrados do boulevard, preservando o realismo do melodrama, do drama burguês, da comédia e da comédia musicada, determinando por volta de um século a codificação dos rostos dos atores sem borrões ou excessos. No século XX, fora o teatro de feira, a pantomima e a mímica, nos quais os atores conservam o esbranquiçado, com o naturalismo teatral, as maquiagens se suavizam e se fixam no rosto unissex, fundo de tinta, pó, olhos amendoados por 2 traços de lápis preto, toque de vermelhidão no canto interno do olho para aumentá-lo, lábios rosados. Somente os velhos e alguns papéis de repertório, como Cyrano, necessitam da utilização de pinturas e caracterizações. Hoje, do Oriente, temos as maquiagens do teatro do Kabuki, do teatro No e do teatro do Butô, muito admirado pelo público ocidental. A maquiagem. Agora a gente vai ver o quarto elemento, que é a sonoplastia. Vamos ficar atento aí. Você já reparou como a trilha sonora dá um clima nas cenas?
E hoje quem vai contar pra gente mais sobre essa profissão é o Lucas Paiva. Oi pessoal, meu nome é Lucas Paiva, eu sou músico, ator e hoje na produção de teatro da 2ml eu vim falar sobre sonoplastia. Toda vez que a gente assiste um filme, uma série, um documentário ou mesmo noticiário na televisão ou as notícias de rádio, as antigas radionovelas e os atuais podcasts e claro nas peças de teatro, a gente vê o trabalho de um sonoplasta acontecendo. A sonoplastia é então a área que abraça todas as outras relacionadas a som e música. Por exemplo, o técnico de som, que é a figura responsável pelo zelo, manutenção e montagem de equipamentos sonoros de uma sala de teatro. Então, aquelas caixas de som que você vê lá na frente, os PAs, todo o cabeamento que passa pela sala inteira, a mesa de som que geralmente fica numa sala mais recuada do palco, os microfones, pedestais, enfim, todos os equipamentos de som de uma sala de teatro são responsabilidade de um técnico de som. E a gente, enquanto sonoplasta, também aprende a lidar com esses equipamentos, a cuidar deles e se relacionar com os materiais de uma sala de teatro. É muito importante também a relação do sonoplasta com o elenco. O elenco vai conhecer a trilha sonora da peça e precisa aprender a se relacionar com ela, a entender todas as nuances que aquelas músicas, que aquelas paisagens sonoras todas estão ajudando a sublinhar em algum momento, a contrapor em outro momento. Então é importante que eles, claro, ensaiem com a música. Se houver uma canção, que eles aprendam a cantar aquela canção, ou mesmo uma cena em que eles precisam muito do apoio sonoro e portanto, a presença do sonoplasta ali é indispensável. Claro que um sonoplasta também pode se relacionar com outras áreas do teatro, como a iluminação, a cenografia, o figurino e tudo mais. Quanto mais entrelaçadas e relacionadas e conversando elas estão, mais coeso é o discurso daquela peça. Então, no fim, é importante que o sonoplasta participe de todo o processo criativo de uma peça, desde o entendimento inicial do texto, as primeiras concepções de ideias, as intenções da direção e da dramaturgia, as primeiras composições de ideias sonoras, tanto em timbres quanto em propostas musicais, os ensaios, que é a parte mais demorada de um processo criativo de teatro, até a preparação e adequação de uma sala de teatro para aquele espetáculo, para aquelas demandas sonoras de determinada peça e, finalmente, óbvio, a apresentação da peça. Agora a gente vai ver o último elemento, que é a iluminação. Vamos lá. O teatro ocidental nasceu na Grécia do século V a.C. A palavra teatro vem do grego teatron, que significa o lugar de onde se vê, e que denominava o espaço ocupado pelo público que assistia aos espetáculos de tragédia e comédia. Essa origem etimológica revela um dos fundamentos desta arte milenar. O teatro é um local onde o público olha ações, gestos e movimentos humanos colocados dentro de um contexto especial para serem observados por uma plateia. Através de muitas metamorfoses ao longo da história, a arte teatral desenvolveu formas de estabelecer pontos de vista para o que se queria mostrar com destaque na cena. Criar as melhores condições de visibilidade para o público sempre foi uma necessidade fundamental desta arte. Um outro tipo de espaço para o teatro surgiu na Inglaterra durante o Renascimento, no apogeu do reinado de Elizabeth I. Nesta nova arquitetura para o edifício teatral, denominado elizabetano, o palco avança em uma plataforma que vai em direção ao público,
Os cenários ao fundo são fixos e a plateia é distribuída na frente do palco num piso mais baixo, ou em galerias e camarotes colocados em níveis nas laterais. Neste espaço cênico floresceu o gênio de William Shakespeare. E sua dramaturgia reflete as características desta arquitetura, como a famosa cena do balcão da tragédia Romeu e Julieta. O teto deste edifício era aberto para a entrada da luz natural. Efeitos com fogo, tochas e velas eram utilizados. Na Itália, o arquiteto Andrea Palladio projetou o Teatro Olímpico de Vicenza, um novo tipo de edifício fechado para abrigar o espetáculo teatral. A plateia continuou em declive, como no antigo teatro grego. No palco, uma cenografia fixa reproduz uma rua da época com o uso da perspectiva. A iluminação, feita por grandes janelas e luminárias alimentadas por óleo animal. O conceito da sala fechada se transformará com uma nova relação entre palco e plateia, que conhecemos hoje como palco italiano. A partir daí, a técnica da iluminação cênica se desenvolveu através de alguns princípios. Conduzir o direcionamento do facho luminoso através da reflexão. Potencializar sua ação sobre a cena através da refração da luz a partir de lentes e cores. Controlar as intensidades luminosas das fontes de luz para criar atmosferas mais claras ou mais obscuras. Um projeto de iluminação cênica contemporâneo se articula a partir da relação palco-plateia nos 3 formatos diferentes: arena, elisabetano ou italiano. A introdução da vestimenta cênica em preto na caixa do palco italiano possibilitou que toda a luz desnecessária fosse absorvida e satisfatoriamente controlada. Na passagem do século XIX para o século XX, 2 artistas revolucionaram a estética da iluminação cênica. Adolphe Appia escreveu artigos e livros onde desenvolveu ideias para a encenação de óperas. Propôs uma cenografia abstrata, geométrica e monumental composta de plataformas, escadas e colunas. As áreas de atuação receberão luz difusa ou concentrada. O corpo do artista ganhará destaque expressivo na composição de atmosferas que exploram luz e sombra. O espetáculo será regido pela música, que determinará os ritmos para a movimentação dos artistas e da iluminação. A luz e a cor preencherão o espaço em harmonia com esta partitura de encenação. No seu livro Da Arte do Teatro, de 1905, Edward Gordon Craig propôs uma encenação onde os elementos materiais do espetáculo, cenário, música, luz, figurinos e gestualidade dos artistas seguem uma unidade conceitual criada pelo encenador. A iluminação estabelece atmosferas relacionadas ao contexto emocional da cena, e a composição visual do espetáculo é repleta de sugestões simbólicas. De muitas formas, a cenografia e a iluminação cênica do século XX foram influenciadas pelas ideias destes visionários. Os equipamentos de controle da luz cênica foram desenvolvidos para possibilitar essa separação de conjuntos de luzes que se movimentam na cena, com intensidades de brilho e ritmos diferenciados. Na década de 1930, nos Estados Unidos, Stanley McCandless propôs um método de afinação de luz para o palco italiano que é dividido em áreas, e cada uma receberá a luz de 2 refletores com lentes. Cruzarão seus pontos focais sobre ela numa angulação de 45 graus. O contraluz completa a iluminação para cada área.
Desta forma, são preservadas a tridimensão do corpo e a expressão do rosto e olhos dos atores e atrizes são iluminadas sem sombras deformadoras. É isso aí, pessoal. A gente completou aqui os 5 elementos do teatro, né? Que a gente viu aqui: a cenografia, o vestuário, né? A iluminação, a sonoplastia, ok? Então esses elementos compõem o teatro. Qual a atividade que a gente vai fazer? Antes de falar da atividade, eu gostaria de lembrar a vocês que é o seguinte: tem um material aí que eu deixei em PDF. Esse material não é para imprimir, não se preocupe, tá bom? Vocês têm as seguintes sugestões: ou vocês podem guardar aí na memória do celular, ou vocês podem guardar numa nuvem, ou vocês podem mandar para o e-mail de vocês, ou vocês podem copiar no caderno esse assunto, tá bom? Então vocês têm essas opções, mas não precisam imprimir. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma simples atividade. Vai ser uma redação, tá? Essa redação ela vai estar focada dentro da realidade de vocês, tá? A gente sabe que hoje as séries fazem muito sucesso no meio das pessoas, né? Não é à toa que a Netflix ficou famosa por causa de série. E também as novelas, tá? Então, como é que vai ser? Ou você vai fazer uma redação ou sobre uma série ou sobre uma novela. E você vai pontuar sobre essa série, sobre essa novela, os elementos que você estudou aqui. Obviamente isso não é teatro, mas os mesmos elementos do teatro estão na teledramaturgia, tá ok? Então você vai falar, né? Se você for falar sobre uma série, eu quero que você diga: é uma série tal, que passa em tal lugar, né, que eu gostaria de saber, tá bom? Se for uma novela, a novela tal, que passa na canal tal, né? Então, eu gostaria que você especificasse a série, especificasse o local onde passa, ou a novela, a canal onde passa, tá bom? E aí você vai pontuar sobre a iluminação, sobre o vestuário, sobre a cenografia, ok? Você vai fazer uma redação falando sobre isso. Para te ajudar, você pode ir na internet, lá no YouTube, e verificar os bastidores dessa sua série que você gosta ou da novela que você gosta. E aí os bastidores vão mostrar como tudo é feito, como tudo é preparado, e aí você vai poder fazer a sua redação e me entregar na próxima semana. Entregar lá na escola, para coordenação, coloque seu nome, sua turma, seu turno, tá ok? E aí a gente se vê. Vamos trabalhar? É hora de trabalho. Fui!